Fala, meu povo, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Então, ó, não esquece de deixar o comentário de vocês com a frequência aí no chat do YouTube. Se tiverem alguma dúvida, manda para mim, eu vou estar aqui online acompanhando vocês. Por favor, não deixem de assistir esse material. Eu sempre reforço essa ideia, tá, galera? Por quê? Porque vocês precisam, de certa forma, ter essa sequência. Então, o nosso assunto hoje, nós iremos falar sobre o processo de urbanização no Brasil, ok? É claro que já é um material que nós conversamos em outros momentos, então a gente vai só aqui fazer uma geral, né, sobre esse assunto, conhecer alguns pontos, destacar algumas características que vocês precisam estar atentos na hora de resolver questões que falam sobre esse assunto, beleza? Então, assim, primeiro ponto aqui, galera, que eu sempre gosto de deixar claro quando falo sobre esse conteúdo, é a gente entender o que é o processo de urbanização. Então, muita gente confunde que a urbanização, ela é aquela estruturação que nós encontramos nos grandes centros. E não é, tá? Então, toda aquela parte estrutural que a gente ainda vai falar em aulas futuras, ela se refere a um espaço urbano. Então a gente tem um espaço urbano que, de grosso modo, né, onde predomina as atividades humanas, os aspectos humanos, tá? E nós temos um espaço rural, onde predomina aquela paisagem mais natural, os aspectos naturais. Quando eu falo de urbanização, eu estou falando de um processo que está ligado diretamente à população de um lugar. Então, quando eu tenho a maior parte da população de um lugar vivendo em um espaço urbano, aí eu digo que houve um processo de urbanização. Quando a maior parte da população daquele lugar, ele ocupa áreas rurais, ou seja, um espaço rural, aí eu digo que houve ou há uma ruralização, tá certo? Então, sempre que os senhores e as senhoras ouvirem o conceito de urbanização, vocês deverão entender que a urbanização ela está ligada à maior concentração da população de um lugar em um espaço urbano, tá bom? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui. No caso específico do Brasil, a gente precisa entender e destacar principalmente que o processo de urbanização brasileiro ele é recente, né, quando comparado com outros países. Como vocês podem perceber aqui, ó, ele é um processo que teve início principalmente nas décadas de 40, né? Então lá por volta de 1940 é quando começa a haver um movimento mais intenso da população brasileira deixando o campo e procurando a cidade, tá? Entender também que esse nosso processo de urbanização, né? Essa saída, essa concentração de pessoas nas áreas urbanas, ela vai ocorrer de forma rápida. A gente costuma até dizer que esse rápido ele está ligado a algumas décadas, né, que mais na frente que nós vamos destacar. E se a gente considerar com a realidade de outros países que levaram séculos, como por exemplo a Inglaterra, que levou praticamente 2 séculos e meio para oficializar essa urbanização, o Brasil precisou de apenas 50 anos para fazer esse processo, né? Fazer essa transição. Então ela aconteceu de forma rápida, tá? Ela está ligada diretamente à atividade industrial. Então, no caso brasileiro, especificamente falando, é praticamente impossível a gente dissociar uma coisa da outra, tá? Então a economia aqui no Brasil, ela está ligada diretamente a esse processo de urbanização. E a indústria, ela se configura como a atividade que tem a maior responsabilidade nesse processo. E como eu já havia falado no início, o nosso país ele leva aproximadamente aí 5 décadas, né, 50 anos, para efetivar essa maior concentração da população brasileira vivendo nos espaços urbanos, tá? Inclusive nos nossos materiais aí, vocês irão encontrar até uma certa linha do tempo, né?
como que ao longo dessas décadas essa população ela foi ocupando esses espaços urbanos. Atualmente, segundo o IBGE, a nossa população urbana ela é superior a 80%, né? Ela chega a quase 90%. Mas também, como nós vamos destacar aqui, essa classificação, esse estudo que o Brasil faz, ele pode apresentar algumas falhas e a gente vai entender já já o porquê, tá certo? Então, no caso específico do Brasil, ele considera como população urbana todos aqueles moradores das sedes, tá? Ou seja, como assim das sedes? Tanto faz ser a sede do município, se falando do espaço urbano como também do rural. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar, vou pegar o exemplo aqui de Juritianha, que é uma zona rural, é um distrito do município de Acaraú, mas dentro de Juritianha a gente tem o espaço urbano de Juritianha, entendeu? Então, no caso do Brasil, e isso não acontece em todos os países, na verdade, na grande maioria não é feito dessa forma, mas especificamente falando do Brasil, é assim que ocorre, né? Eles consideram todos os moradores, né, das sedes, seja ela rural, seja ela urbana, como um local urbano. Então, especificando nesse formato que eu acabei de explicar para vocês. É muito comum vocês irem Lagoa do Carneiro, Aranaú, Juritianha, Macajuba, que são áreas de distritos que em outros países seriam contabilizados como rurais, e nós encontramos áreas urbanas dentro desses distritos. Então isso acaba sendo contabilizado, né? Então o Brasil ele não leva em consideração somente os aspectos estruturais e nem a oferta de serviços, que são essenciais para esses espaços urbanos, como outros países fazem. Então o Brasil acaba generalizando. E é exatamente por conta dessa generalização que esses dados que eu acabei de falar para vocês no primeiro tópico podem apresentar algum tipo de distorção, tá certo? Nessa análise feita pelo governo, é importante a gente entender também que tem uma lógica do governo diante desse interesse, né, desse modelo de classificação. E aí existem duas lógicas importantes de se considerar, né? O governo ele vê essa classificação da maior parte da população brasileira vivendo em espaços urbanos porque ele é um fator bastante atrativo para o investimento do capital estrangeiro em um país, né? Já que muitas das atividades que vêm de fora, que vêm de outros países, se instalar em um outro país, é exatamente perceber a sua quantidade de espaços urbanos e a quantidade de população urbana que lá habita, porque leva-se em consideração que essa população urbana ela tem um nível de infraestrutura melhor, ela tem uma assistência de serviço melhor, ela tem uma formação melhor, então isso acaba sendo uma mão de obra atrativa para essas empresas. E também tem a cobrança de impostos, que no caso dos impostos urbanos, eles têm um custo maior do que os impostos rurais. Em outros momentos, em outros materiais, a gente já até conversou sobre isso. Tipo, eu que moro aqui em Juritianha, boa parte da população, ela paga uma conta de energia, por exemplo, que no cadastro é rural. E por ser rural, esses moradores acabam pagando uma taxa um pouco mais baixa do que aquelas pessoas que ficam na área urbana. Então é importante destacar que os impostos urbanos, eles custam mais caro. Então para o país é mais viável você oficializar maior parte da população como urbana, porque isso vai dar condições para que ele te cobre impostos mais caros, né? Então tem uma jogada econômica aí, e essa lógica ela acontece desde o período do Getúlio Vargas e vem só ganhando força, tá? Aí aqui, galera, eu separei algumas consequências que a gente precisa considerar em relação a esse processo de urbanização, tá bom? Então um dos primeiros, né, é exatamente a gente perceber que ao longo do tempo
nós vamos ter dentro do território brasileiro um aumento, né, dessa urbanização, mas a gente precisa entender também que algumas áreas apresentam um nível de urbanização maior do que outras áreas. Então, por exemplo, eu até citei aqui, né, a região sul e a região sudeste do Brasil, elas têm um nível de urbanização bem superior quando comparada com outras regiões, tá? E muitas vezes, historicamente falando, esse nível de urbanização maior ou menor, ele tem uma ligação muito direta às atividades econômicas, como eu citei lá no início, a indústria, né? Levando em consideração que o sul e o sudeste são sim os complexos, né? Os parques industriais mais intensivos no território brasileiro, tá? Então é importante a gente destacar. Então o sul e o sudeste se apresentam com a melhor condição de urbanização para a realidade de Brasil. Depois nós temos aí a região nordeste, como uma região também com um nível de urbanização considerado razoável, mediano, principalmente aquelas áreas que ficam mais próximas ao litoral. E já a região centro-oeste e norte são as que apresentam uma maior, digamos assim, deficiência, né, desse processo de urbanização. Então, por contar com infraestrutura um pouco precária, ela acaba dificultando isso e a população acaba que, de certa forma, também optando em ficar mesmo nas áreas rurais. É claro que existem outras questões que precisam ser levadas em consideração, mas no geral e o mais importante de vocês perceberem é isso aqui, tá? Outro ponto, outra consequência é exatamente a transformação no espaço rural. Essa transformação ela passa a acontecer especialmente, né, por conta da mecanização da produção. Então a gente sabe que a partir do momento que a indústria ela chega no campo, esses grandes latifundiários, essas grandes empresas que trabalham no campo, elas passam a utilizar mais máquinas do que mão de obra humana. Então essa mecanização ela gera o desemprego, é óbvio, né? E esse desemprego ele vai acabar gerando um êxodo rural mais intenso. Coloca aí depois o chapéuzinho aí no E, né, de êxodo, que eu acabei não colocando aqui, tá? Esqueci, tá? Então esse êxodo rural ele se torna mais intenso, porque a partir do momento que a máquina ela passa a fazer a função desse trabalhador, esse trabalhador não qualificado ele vai optar em deixar o campo e procurar a cidade por melhores condições de vida e de trabalho, né? E um outro ponto também é essa própria estruturação do campo, que para atender às necessidades dessa produção mecanizada, ela passa a exigir rede elétrica mais moderna, né? A própria estruturação de estradas, pontes, ferrovias. Então o campo ele começa a ganhar um ar de cidade também, né? De espaço urbano. Um terceiro ponto que a gente pode considerar aqui, sem dúvida, é a deficiência estrutural, né, dos centros atrativos. Então você, tipo, Alex, como assim? A gente vai ter, né, por conta dessa rapidez que eu falei aqui no início, ó, onde eu estou circulando, uma quantidade de pessoas muito alta que saem do campo e vêm para a cidade. Só que isso faz com que as cidades não tenham tempo de se organizar, né? Ou seja, essas cidades elas não conseguem desenvolver em um curto espaço de tempo estruturas que atendam às necessidades dessa população. Então isso gera problemas, né? Que a gente até chama de cidades não planejadas. Então as cidades elas não se planejam para receber tanta gente e isso acaba gerando alguns problemas estruturais. Problemas como falta de moradia para essa galera, a falta de emprego para essa turma que está vindo, o sistema de comunicação ele vai ser falho, a segurança pública, o sistema de transporte, o saneamento básico. Então existe um mundo de problemas que são gerados exatamente por falta de planejamento mesmo, né? Então eu sempre até gosto de citar um exemplo aqui que acho que dá para vocês entenderem o que eu estou querendo falar, é que tipo, se você vai passar um final de semana com a sua família
na praia, você pretende ir lá. Aí vai lá, teu pai diz assim, ó, vou alugar uma casa lá pra gente ficar esse final de semana. Aí ele vai lá, conversa com o cara e o cara diz assim, ó, a casa aqui que eu tenho, ela suporta até 10 pessoas. Aí teu pai, então tá ótimo. E aí teu pai leva 10 pessoas, mas ao chegar lá, a casa só tem condições para atender 4 pessoas. Entende? Então, como a casa ela não foi planejada para atender as 10 pessoas que o seu pai levou, ela vai gerar problemas como espaço para o pessoal ficar, para o pessoal dormir, a cozinha para atender tanta gente, o banheiro para atender tanta gente, entendeu? Então vai gerar uma situação onde algumas pessoas não serão atendidas. Se tivesse ido só as 4, aí ótimo, estaria todo mundo de boa. Mas como foi uma quantidade a mais, isso acaba gerando problemas e é isso que acontece nos grandes centros, né? Um outro ponto seria a segregação social e espacial. Alex, como assim segregação? Segregação, galera, é basicamente aquela diferença, né? Aquela, digamos assim, divisão. Então é muito comum você encontrar nos grandes centros uma área nobre, com prédios luxuosos, piscina, quadra de esportes, e do lado você tem uma favela, né? Ou uma área de periferia com condições sociais mais pobres. Então é essa a ideia da segregação. Então como você acaba tendo um centro dessas grandes cidades ocupada por pessoas que possuem mais condições financeiras, a galera que não tem essas condições acabam sendo jogadas na periferia. Então você tem um centro rico e uma periferia mais pobre, que é ocupada exatamente por essas pessoas que não têm essa condição, que não conseguiram trabalho, que não conseguiram moradia, tá? Então isso faz com que haja uma ocupação das áreas periféricas mais afastadas do centro e até mesmo algumas áreas inadequadas, como margem de rios e também costas de morros, tá? E um quinto e último seria a concentração econômica em algumas regiões. Como eu já falei no início, nós vamos ter historicamente algumas regiões brasileiras que acabam tendo um nível de ocupação mais elevado, né? Isso porque essas regiões concentram as principais atividades econômicas do país. E aí a galera, quando sai do campo, ela vai exatamente procurar um centro que oferte esse emprego, que oferte esse trabalho. Então ela vai para esse local. E isso faz com que, como eu expliquei no início, né, algumas regiões tenham um nível de urbanização mais elevado e outras um nível de urbanização mais reduzido. E para finalizar aqui, galera, nós vamos ter alguns critérios que são utilizados para fazer essa diferenciação de áreas urbanas, né? O que nós vamos chamar, e nós vamos estudar em materiais posteriores, sobre a hierarquia. Quem é mais importante dentro desse conjunto urbano, né? E aí a gente tem que levar em consideração o tamanho dessas cidades, é importante considerar o tamanho dela para que eu possa fazer uma hierarquia, quem é mais importante, quem é menos importante quando comparado com a outra. A importância, como eu falei, né? A diversidade e a quantidade de serviços que essas cidades elas ofertam para a população, tanto da cidade como de cidades vizinhas, a sua estrutura, aí você olha prédios, estradas, ferrovias, rede elétrica, né, a qualidade delas, e claro, a concentração de atividades econômicas. Então é óbvio que a cidade que tem em maior intensidade essas características, esses critérios, ela vai ficar no topo da pirâmide que a gente está vendo aí embaixo. Já as cidades que têm esses serviços, essas estruturas, só que em uma quantidade menor, ela vai descendo lá para a base da pirâmide, tá? Que nas próximas aulas a gente vai exatamente fazer uma classificação mais geral de cada uma delas. Mas no topo da pirâmide, ó, quem ocupa o topo, né, que tem a maior influência, a maior importância dentro dessa hierarquia, vai ser conhecida, no caso específico de Brasil, tá?
quando a gente falar do geral, nós vamos ver que essa pirâmide ela tem outras definições, mas aqui é no caso do Brasil. Então, no topo dessa pirâmide, nós temos a grande metrópole nacional, que também é conhecida como cidade global. E aí a gente pode citar aqui, por exemplo, São Paulo, que é uma grande metrópole do nosso país e que chega até a influenciar níveis globais. Então ela é importante não só para o Brasil, mas para outros países do mundo, por conta do investimento, né, da sua concentração econômica e vários outros pontos. Mas como eu falei, em um outro momento a gente vai falar mais sobre isso, tá? Abaixo dela, nós vamos ter a metrópole nacional, que, como eu falei, é uma cidade bastante importante para o país, mas que não chega a abarcar, por exemplo, a importância de outros países, como, por exemplo, eu citei anteriormente a cidade de São Paulo. Nós temos também a metrópole regional, que ela é mais importante para a sua região, por exemplo, uma que é mais importante para o Nordeste, e aí a gente poderia pegar Fortaleza, né? A gente poderia pegar Pernambuco, que são metrópoles importantes para a região Nordeste, tá? Não chegam a ser tão importantes para o Brasil, mas para a região onde elas ficam, sim. Nós temos os centros, ou a capital regional, na verdade, que seriam capitais importantes para uma região específica. Se a gente fosse pegar aqui, por exemplo, Ceará, a gente teria Sobral, teríamos Itapipoca, que se encaixaria aqui. São capitais importantes para a nossa região, né? Em serviços como, por exemplo, saúde, que muita gente sai daqui para ir fazer tratamento nessas outras cidades. E nós temos os centros sub-regionais, que aqui pode ter outras denominações, mas nós poderíamos citar, por exemplo, o Acaraú, que é uma cidade, é um centro, que acaba sendo importante para a região onde nós moramos. Então vocês percebem que, por exemplo, é no Acaraú que nós temos um IFCE, é no Acaraú que nós temos uma policlínica, que nós temos um CEL, que nós temos uma UPA, que nós temos um SAMU, entendeu? Então você tem atividades e tem serviços que são ofertados apenas no município de Acaraú e que acabam trazendo a população de outros municípios vizinhos a virem em busca desses serviços aqui. Mas como eu falei para vocês, será um assunto de aulas futuras, nós vamos conversar melhor sobre isso, quando estivermos principalmente falando sobre a urbanização numa maneira mais geral. Beleza? Então, no mais, galera, se tiverem dúvida, arrocha aí no WhatsApp, manda para mim que eu estarei aqui à disposição para tirar essas dúvidas. Eu espero que o material ajude vocês, tá? Tá um material bem bacana, bem explicado, bem resumido, mas com informações relevantes, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijão, abraço e até lá.